O nosso ano começou aqui, no sobrado da nossa irmã Celsa, onde nos reuníamos e celebrávamos os nossos cultos com os antigos irmãos da igreja primitiva, de casa em casa. Nós não tínhamos noção do que estava para acontecer, por isso preparamos uma retrospectiva para nos lembrar de tudo que vivemos esse ano. Ora, Moda. O primeiro evento desse ano foi o nosso tão esperado retiro, que aconteceu em fevereiro. Eu tenho, acho que, 19 anos de igreja, mas foi o primeiro retiro que eu fui na minha vida e foi maravilhoso. 90% da minha família estava lá, estavam meus 2 filhos. O meu mais velho não foi, que no dia ele foi trabalhar, mas a minha neta foi, e para mim foi maravilhoso. Primeiro culto que eu me encontrei com meus 2 filhos e a minha neta. Sim, foi sensacional, muita gente se reconciliou e maravilha, né? A ida da gente foi uma coisa e na volta foi outra. Lá a gente aprendeu muito, lá eu vi a presença de Deus, foi manifestado muito lindo. Aquelas pessoas que foram chamadas lá na frente, que aceitaram Jesus, a gente nunca esquece. É os nossos jovens, que hoje temos jovens que já se batizou através daquele domingo. E muito bom. O retiro, para mim, foi... Jesus. Vivemos algo extraordinário no retiro. Foi sem dúvidas um momento para ficar marcado em nossas vidas. O início da reforma. Em março, começamos a reforma do primeiro salão da nossa igreja. Foi um momento decisivo para nós como igreja esse ano e com muita dedicação e empenho de todos, a reforma aconteceu. Cara, o mais difícil foi definir se a gente ia começar com uma construção de uma laje ou a reforma dos telhados. Eu lembro que a gente contratou um pedreiro e esse pedreiro ele não mexia com solda, então o primeiro orçamento foi feito com madeiramento e ia ficar feio, porque ia ficar um telhado bonito e toda aquela madeira aparecendo. Foi aí que o Rodrigo teve uma ideia de fazer, por que não fazer de ferro, né? A toda a estrutura de ferro. A gente fez alguns orçamentos e no dia que eu fui fazer o orçamento, tinha uma pessoa lá que ficou escutando eu fazer o orçamento. Ele só esperou sair e falou assim, pô moço, eu mexo com solda. Então você vê como que é as coisas, né? Deus colocou aquele cara na nossa frente. E essa foi a maior dificuldade, sabe? A gente definir se ia ser uma telha, se ia ser um telhado. Deus ajudou, a gente conseguiu fazer toda a obra. Conseguimos de última hora esse prestador que fez o telhado pra gente aqui, lá em Conciliar. E tá essa coisa linda aí que a pessoa que todo mundo tá vendo. Tava muito bagunçado, mas não tinha plano nenhum, mas Deus foi trabalhando em projeto, foi iniciando. Foi uma luta muito grande para derrubar, para encontrar o espaço que a gente queria, mas a gente conseguiu. Eu acho que primeiramente foi o amor de Deus, né? Que isso aqui era uma lanchonete, um bar, né? E Deus fez uma transformação, veio muitas pessoas aqui. Ele já chegou até dando opinião que ia ser a lanchonete, ia ser um bar. E ele você brincava, né? Isso aqui vai ser de Jesus. O alvo de tudo foi o Rodrigo, né? O Felipe, teve envolvido o tempo todo. O alemão vinha aqui, ele era pedreiro, ele dava uma força legal. O essencial é o Erivaldo, né? Meu primo, que ele conhece um pouco de obra e a gente enfrentou. Cara, deu medo, o telhado parecia que ia cair, eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, se isso vai dar certo, é precário. Quem viu do início e vê hoje, cara, foi um sucesso. Durante a reforma, provamos da bondade de Deus, nos mostrando as pessoas certas para cada parte da obra, provendo financeiramente e tocando o coração dos irmãos para ajudar na reforma. Tivemos contratempos, dificuldades e alguns problemas durante a reforma, mas nada impediu a realização do nosso primeiro culto. Muito obrigado a todos que contribuíram e fizeram parte disso. Vocês foram essenciais para estarmos aqui hoje. Primeiro Overflow. Em julho, fizemos nosso primeiro evento de jovens, o Encontro Overflow, uma noite cheia da presença de Deus. O Overflow foi sensacional esse culto, porque foi um culto assim, diferenciado, foi bem mais jovial do que os outros, né? Foi o meu primeiro contato com vocês, com a igreja, né? Foi um dia muito especial. Foi ali que eu voltei a caminhar com Cristo. Eu fiquei assustado um pouquinho. Eu olhei tudo aquilo ali, toda aquela evolução, a evolução da gente espiritualmente, como grupo também, o local em si, foi bom demais, foi perfeito.
Foi o primeiro evento grande que a gente viu a igreja realmente cheia. Eu até estava comentando com a Vitorinha, no dia do Overflow a gente olhou para a igreja cheia e começou a pensar que era realmente a concretização do que a gente tinha... eu vou chorar. Do que a gente tinha imaginado lá na casa da minha avó, na primeira célula que a gente fez. Foi incrível ver tantas pessoas entregues a Jesus. O Overflow, pra mim, foi uma mudança de chave. Eu acho que foi conforto. Um local que eu me senti abraçado, sabe? Sabe, um abraço bem caloroso, gostoso, sabe? Pra mim foi transformação. Foi a minha reconciliação com Deus. Foi no momento que eu voltei, no período que eu me afastei. Foi graças ao Overflow que eu me reconciliei com Cristo e tamo aí. No Overflow, Deus nos fez transbordar da sua graça e do seu amor. E através dessa graça, Ele nos acrescentou novos irmãos em nosso meio. E para esses irmãos, nós desenvolvemos esse ano um curso de membresia chamado Start, uma base para todos aqueles que desejam fazer parte da nossa família. Primeiras turmas do Start. O Restart foi um curso muito bom, porque agregou muito conhecimento pra gente em relação a tudo, assim. Ai, pastor, gostei demais. Eu achei muito legal porque quando foi começar, né, eu fiquei bastante interessado porque era bem no momento que eu tava entrando assim mais profundamente na igreja, né, e queria saber mais coisa para eu poder explicar para as outras pessoas de como é tudo. E lá eu aprendi bastante coisa, tanto para ensinar quanto para me entender melhor. Eu tenho que promover mais esses dados também para as pessoas que estão faltando ainda. Estudar as suas perguntas, né? E receber o diploma. Todas as aulas eram muito pautadas biblicamente, logicamente. E acrescentavam muito conhecimento em relação à Bíblia, em relação ao reino, a como ser igreja, a como se portar diante dos nossos irmãos dentro da igreja, fora da igreja, como viver em união. Então foi um tempo que agregou muito, assim. Eu comecei bem mais a ler a Bíblia assim todos os dias. E isso as pessoas acham que não, mas faz uma diferença enorme assim na sua caminhada cristã, na sua vida da igreja. Coisas que o pastor fez as perguntas e tudo, eu fiquei na dúvida, sabe? Então a gente começou a procurar na Bíblia, né? Para ter a certeza que a gente ia responder. E a gente acertou. Aos poucos foi chegando novos integrantes para a nossa família, e foi um prazer recebê-los. Bem recebido, bem acolhido, um povo bem comunicativo, um povo atencioso. Logo de cara eu já fiquei maravilhado e impactado com a igreja, com os membros, que muito acolhedor. A minha primeira impressão foi que os irmãos realmente estão em união, em unidade em Cristo Jesus. E também a palavra de Deus, aquilo que é pregado, pronunciado, e que a igreja ela está firmada na doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, e a gente não pode fugir, a doutrina que vem daqui. A igreja atendeu a minha previsão, né? A gente anda assim pelas igrejas, a gente sabe a diferença, né? E atendeu aquilo que eu queria. A Deus, né? A Deus. Só tenho a agradecer a Deus pelos meus líderes, pelo Igor, pelo Digão, pessoas maravilhosas que estão aí presentes. O que você precisar, a igreja está aí para te ajudar. Eu só tenho a agradecer ao Ministério de Louvor, a intercessão, a nave da igreja. Eu sou grato a Deus por fazer parte da membresia dessa igreja. Só gratidão a todos. Muito obrigado, igreja. Chegamos em agosto, onde tivemos o primeiro encontro Reconciliadas, o nosso evento de mulheres. O Reconciliados, ele nasceu tudo com o propósito, né, de glorificar o nome do Senhor, mas trazer mulheres para uma conversa onde elas tenham, assim, mais intimidade, porque ali tá só mulheres, né, então elas têm ali a chance de poder se abrir. E muitas vezes quando tem outras pessoas envolvidas e o culto não é direcionado para isso, elas ficam inibidas. Foi um divisor de águas na minha vida. O culto de mulheres, a mensagem foi sobre a nossa identidade em Cristo. Quem tem a identidade firmada em Cristo que vai ter problema de autoestima, né? Foi maravilhoso, foi muito edificante, muito importante para mim o culto de mulheres. Aprendi muita coisa boa, né? Primeiramente a mudar o interior, que a gente tem que ser uma pessoa de Deus, verdadeira, uma pessoa temente a Deus, não só aqui na igreja, mas fora também, porque a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente aprende, né? Primeiramente eu mudei o interior, para depois mudar o que tá fora. Eu comecei a me olhar diferente, muito problema de autoestima, e eu comecei a ver que Deus não erra, então eu não sou feia, eu não sou menos,
Isso foi um divisor de águas. Eu comecei a me olhar de forma diferente. Comecei a me olhar em Cristo. Mudou muita coisa. Primeiramente, a minha transformação, né? A paz comigo mesmo, porque a gente tem que procurar ter paz com a gente também, além de ter com as pessoas. E tô buscando em Deus, cada vez mais aprendendo mais. A gente tem a perspectiva aí de, no mês de março, em meados de março, fazer. E sempre tá trazendo alguém de fora que tenha passado por aquilo para poder palestrar. Porque todas as pessoas que vêm aqui para palestrar, elas são direcionadas por Deus. Tem que ser alguém que vivenciou para poder passar. Mas a gente tá com muitos planos aí de fazer aí o Reconciliadas, no mínimo, 2 vezes por ano. Em setembro, realizamos nossa primeira mini-vigília, Worship Night, uma noite de adoração e entrega total a Deus. Durante o ano, o Kids foi bem atuante e tem como principal objetivo auxiliar e ensinar as crianças sobre a palavra. Estou fazendo uma sequência realmente da Bíblia com elas, começando de Gênesis, toda a história de Gênesis, Êxodo. A gente está nesse momento finalizando a história de Moisés, né? Vai passar agora para Samuel. Eles têm uma atividade, é lido com eles a passagem da Bíblia. Tem uma atividade em cima desse tema, brincadeiras. Então, assim, eles têm absorvido muito bem. Eles também conversam aqui na salinha sobre coisas que acontecem em casa, né? Todo dia, quando chega na salinha, a gente pergunta como foi a semana deles, o que eles aplicaram, como eles aplicaram a atividade, lembram as atividades passadas. E eles têm absorvido bastante, realmente, quem é Jesus, quem é Deus na vida deles. Eu lembro do dia que ela contou de Noé, no dia que ela fez a arca, e ela contou dos bichos da gente. Qual foi a brincadeira que você achou mais legal? Foi terra-mar, que eu gostei. Sua sala, onde se distante. Você gostou muito dessa atividade? Eu aprendi que não pode mentir. Hoje mesmo a gente fez uma atividade bem bacana. As crianças, elas tiraram um amigo secreto agora no final do ano. Um dos pontos do amigo secreto é que eles têm que orar durante a semana, né? Pela vida do amiguinho que eles tiraram. Então isso é o exercício da oração, o exercício da participação com os pais. Então a gente pede com os pais para ler a história, pede para eles mostrarem as atividades, fazer as brincadeiras com os pais também. É muito importante que aquilo que eles vivem aqui na salinha seja refletido também na casa deles. O Dia das Crianças. Em outubro, nós realizamos a nossa festa do Dia das Crianças aqui no nosso bairro, em parceria com os nossos irmãos da Igreja Estrela da Manhã. Foi um dia de diversão, alegria e serviço. Centenas de crianças participaram e foram abençoadas. E por último, mas não menos importante, em novembro fizemos nosso primeiro batismo e celebramos o nascimento dos nossos novos irmãos. Eu acho que o batismo é uma das partes mais importantes na caminhada cristã, mas eu sempre vi o batismo como um momento que você define que você está realmente pronto para a caminhada com Cristo e que você não vai mais voltar atrás. Então, por isso que o meu processo foi um pouco mais longo. Eu preferi caminhar 8 meses, aprender bastante sobre o Evangelho. E quando deu um marco, que foi o start, que quando o Júlio foi para os Estados Unidos, que ele voltou, a gente já estava decidido a se batizar, a gente já tinha certeza absoluta que era isso que a gente queria para nossa vida. E foi um consenso, a gente conversou, a gente estudou, conversou com você até, e depois desse ensinamento eu tinha certeza do que eu queria. E foi ali que eu decidi realmente, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu me preparei durante a semana, me preparei durante um mês, e ali foi o start. Eu acredito que ali foi o start para minha caminhada, e ali a certeza de que eu não volto mais para trás. Foi uma decisão incrível, assim. Foi difícil perto do batismo também, que algumas coisas não saíam como eu imaginava, assim, mas foi muito legal mesmo. Eu me emocionei bastante no dia e mudou de um jeito, assim, bem legal. Antes eu achava que eu ia encontrar felicidade naquilo que eu vivia. Eu tentava preencher o vazio com o que eu podia, tipo, bebida, amigos, saía. Às vezes a gente tinha problema a semana inteira, a gente enfrenta problema, dificuldade no trabalho, na escola, e final de semana era um momento que eu tinha pra esquecer disso, eu queria esquecer de tudo aquilo. Aí eu acabava saindo,
acabei fazendo coisas que eu não devia fazer. E depois que me converti, eu percebi que o que realmente importava pra mim era estar com Cristo, estar com as pessoas que eu amava, com meus amigos, minha família. Eu acho que depois que a gente começa a caminhar com Cristo, a gente amadurece muito. E a gente tem um entendimento de que a família e os amigos, tipo, é mais importante do que o externo, aquilo que tá no mundo, sabe? E pra ser bem sincero, não tá sendo fácil. Nunca foi fácil a caminhada com Cristo. Ainda mais quando você já viveu coisas do mundo, você sabe que aquilo dá prazer pra você, dá prazer pra carne. Mas não é fácil, mas eu vejo que tudo vale a pena. Caminhar com Deus é a melhor coisa que tem. Nada no mundo 3x. Cara, loucura. Nunca tava na minha agenda, nunca planejei, nunca imaginei. Mas foi o ano que eu acredito que nós rompemos aí em muita relação à expectativa daquilo que eu tinha de vida. Algumas coisas deram uma volta de 180 graus, a minha vida estava com uma direção, acabou indo para outra. Então, para mim, foi assim um ano de transformação de mente. Cara, perspectiva para o ano que vem. Eu confesso que eu não consigo entender pelo ano que foi, o de 2023. Eu acredito que o ano de 2024 vai ser aí um mês gigantesco. Eu acredito que Deus tem muitas coisas pra gente. Nesse ano foi extraordinário. A gente não imaginou viver tudo que a gente está vivendo hoje. A gente não imaginou desfrutar de tudo que a gente está desfrutando hoje. Às vezes eu paro para falar com o Rodrigo, a gente sempre chega na mesma conclusão. É Deus fazendo e se movendo através das nossas vidas, através desse ministério, dessa igreja, dessa família que Deus nos deu. A perspectiva para o ano que vem, a gente continua evoluindo. E a nossa evolução não está ligada somente à estrutura física, daquilo que a gente quer proporcionar para a igreja, um melhor ambiente para cultuar. Não só isso, mas eu acho que a nossa evolução está ligada à maneira como nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com nossos irmãos. A nossa evolução está ligada à maneira como nós nos doamos, servimos, como nós amamos, como nós estamos ligados uns com os outros. Tudo que aconteceu esse ano só aconteceu porque nós somos família. Tudo que aconteceu esse ano só aconteceu porque nós somos um só, porque nós somos corpo, porque nós somos irmãos uns dos outros. Tudo que aconteceu esse ano só aconteceu porque a gente é a reconciliar. Eu espero que Deus continue fazendo muito mais, que Ele continue trazendo muito mais pessoas para a nossa família, que Ele continue operando e fazendo coisas extraordinárias como só Ele pode fazer. A nossa esperança é sempre que Deus continue nos levando para o seu propósito, para a sua vontade. Nós vivemos coisas únicas esse ano, por isso glorificamos a Deus. Agradecemos a Deus por nos fazer cada vez mais uma família, a família de Deus. Somos reconciliados. Esse foi um ano de marcos importantes. Alegrias, perdas, conquistas e derrotas. Mas Deus esteve conosco em cada momento. Somos gratos por Ele ter feito muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pedimos ensinamento, Ele nos deu a verdade. Pedimos novos membros, Ele nos contemplou com mais irmãos. Pedimos uma igreja, Ele nos deu uma família. Que 2024 seja ainda mais repleto de todas essas coisas. Contamos com todos vocês. Somos corpo, somos irmãos, somos um só. Somos a família reconciliada.